Boa noite, meu nome é Michele Macedo dos Santos e eu tô gravando esse vídeo para a gente seguir com a apresentação, do nosso trabalho de conclusão de curso do bacharelado em administração da Universidade de Ensino Superior de Feira de Santana, a UNEF, tá? Com a nossa orientadora, a professora Suzane Figueiredo Casas, e o tema, proposto do TCC, no TCC 2, no caso, da nossa disciplina, o meu tema escolhido foi a gestão de recursos humanos e o recrutamento e seleção eficientes, certo? A gestão, de recursos humanos, ela tem, como estratégia a questão não só operacional, tá? Que leva em consideração a questão do recrutamento e seleção, que impacta diretamente no desempenho organizacional, os profissionais adequados, que aumenta essa questão da produtividade e reduzem a rotatividade e fortalece a cultura organizacional, que a gente tem bastante esse parâmetro. E aí ele vem, com o objetivo de compreender as ferramentas, a metodologia e os desafios, do recrutamento e seleção de forma mais eficiente. Que a gente tem como base, que nas últimas décadas, essa estratégia essencial de desenvolvimento, ela leva à questão da sustentabilidade. Por quê? Porque, no caso, é um contexto que ele é marcado pelas transformações de forma rápida, que intensifica e afeta nessa questão da globalização, que é a questão que a gente vive atualmente. E conforme vai passando, o, o contexto social, a gente vem mudando essa questão, entra a questão da digitalização, a automação dos processos, e vem também a questão da complexidade das relações de trabalho, que é que aí a gente vem na capacidade de atrair, selecionar e desenvolver, os talentos, conforme for ocorrendo a seleção. Então a gente vem, puxando, historicamente falando, o setor de recursos humanos era essa caracterização das atividades burocráticas, que ela é voltada, principalmente para o cumprimento da legislação trabalhista e a questão dos registros de informações, que aí com a questão da evolução, aí vem a necessidade de formas, de respostas e ações de forma mais ágeis e visando também a questão mais de inovar, conforme vai mudando essas questões das mudanças no mercado, Então, o RH ele passou a desempenhar essa função de forma mais complexa e, consequentemente, de forma mais estratégica, para engajar mais, capacitar mais as pessoas de uma forma mais alinhada, dentro dessa cultura organizacional que a gente vive nos modelos hoje, empresarial. Então, a gente vem, compreendendo essa questão e com esse tipo de embasamento, que aí a gente vem as funções administrativas, como eu citei, essa parte mais burocrática que vem do registro, de controle, que ela é mais gerido pro pessoal do RH, que hoje a gente tem um foco estratégico basicamente do desenvolvimento desse pessoal dentro das empresas, como um atrativo que eu acredito que seja essencial no desenvolvimento do profissional dentro da empresa, dentro do meio corporativo e dentro de cada setor. Basicamente, a gente falando, que aí
Quanto mais a gente desenvolve esse profissional, mais a gente tem o aumento da competitividade, da inovação, né? E a gente retém mais esses talentos. E o objetivo, né? A gente tem como objetivo maior, que é analisar e distribuir as estratégias de recrutamento e seleção, né, dentro do ambiente de gestão de recursos humanos, porque a gente tem que desenvolver vários tipos de estratégias para poder qualificar esse profissional, para a gente inserir ele em cada setor específico, para a gente reter esse profissional, né? Que aí a gente vai usar, né, vários métodos e ferramentas modernas, né, para incluir na tecnologia e nas técnicas científicas, para poder atrair, né, e selecionar não só o profissional antes de entrar dentro da empresa, mas a gente visa também qualificar o profissional que já está na empresa para poder a gente seguir, né, mantendo com esse alinhamento. Né? A gente passa a investigar os desafios contemporâneos, a diversidade dessa inclusão, há uma ética de forma mais humanizada, né, dentro dos processos seletivos, né? Então, cada seleção a gente busca estar diversificando de forma mais, né, inclusiva aquele profissional, né? Sem, sem contar no fato de evidenciar a importância, né, da estratégia dentro do recrutamento e seleção para poder ter um desempenho melhor dentro das organizações de forma mais sustentável, né? Visando tendo mais uma visibilidade sustentável da empresa. Bom, o conceito, né? A fundamentação desse recrutamento e seleção do profissional. Primeiro, né, a gente vai fazer com que ocorra a atração daqueles candidatos, né, para preencher as vagas futuras ou as que tem a necessidade naquele momento. Que aí a gente vem e leva em consideração, né, o objetivo dos candidatos, já alinhado com o perfil do cargo e a cultura de cada empresa, que aí vai variar do segmento de cada empresa e de qual produto, né, aquela empresa ela vai prestar aquele determinado serviço e vai exigir do profissional, né, para que tenha um desempenho, né, dentro da ferramenta. A gente vai avisar também, né, aí a gente entra nessa questão da ferramenta de forma moderna, que a gente tem as redes sociais, o banco de currículos online, inteligência artificial, que hoje é um recurso que a gente utiliza de forma mais inclusiva, né? E um dos benefícios maior, né, a precisão, a redução de tempo e dos custos, porque com essa questão da tecnologia a gente reduz mais o tempo, reduz o custo da empresa, o custo de material. Então, e até a forma também para a organização das fichas, né, de cada profissional. Existe basicamente 3 tipos de recrutamento, né? O recrutamento interno, que ele é caracterizado para buscar, né, os candidatos dentro da própria organização para preencher as vagas que estão disponíveis, né? Proporcionando oportunidade de crescimento para aquele profissional que ele já está dentro da empresa, ele já está inserido naquele local, né, independente do setor que aquele profissional esteja inserido naquele momento. Então, a gente tem uma mobilidade esse desenvolvimento, né, de cada profissional já dos colaboradores que já estão pertencentes àquele quadro, né, de funcionário. Então, a gente usa esse tipo de estratégia nas organizações, né, para reconhecer o valor
de cada pessoa, né? E também para buscar potencializar a vantagem mais competitiva de cada profissional, né? E nesse caso, uma das principais vantagens do recrutamento interno é que a gente tem essa valorização dos profissionais, que eles se sentem mais motivados, né, a permanecer na empresa, porque desse modo, né, a empresa ela oferece uma possibilidade mais real de ascensão daquele profissional, né? No caso, esse estímulo faz com que o funcionário ele se dedique mais, ele tem uma visão de crescimento, um potencial de crescimento, mesmo ele já estando há mais tempo dentro da empresa. Claro que tudo de forma saudável, né? E uma construção desse ambiente mais saudável e mais produtivo. Que a gente tem, né, como o fato de permitir essa avaliação mais precisa, né, do potencial de cada candidato, que aí vai depender do histórico do desempenho, né, da sua competências profissionais e técnicas, né? Aí a gente vem um pouquinho para o recrutamento externo, que já é essa questão do recrutamento, né, do mercado de trabalho, que aí a gente vai buscar profissionais fora do mercado de trabalho, né, com o objetivo de trazer, né, novos talentos, novas competências, novas perspectivas, muitas vezes inovadoras, né, para a gente dar como se fosse um novo sopro para a empresa, uma nova visão dos profissionais que vêm chegando, né? Que aí essa modalidade ela tem como importante, né, a parte da estratégia de organizar, expandir essa capacidade de renovação mesmo do capital humano e suprir, né, as demandas que naquele momento muitas vezes tem a necessidade daquele profissional. Então é aberto aquelas vagas externas para a gente fazer essa captação de pessoas e fazer a inclusão dessas pessoas dentro do quadro organizacional. E, contudo, né, e menos importante, a gente tem o recrutamento misto, né, que basicamente é a combinação, né, das duas modalidades, que é a interna e a externa, né, que permite que a organização ela utilize, né, simultaneamente tanto os candidatos já do quadro atual dos profissionais disponíveis dentro da empresa, mas também a gente busca equilibrar, né, essas questões dentro do recrutamento fora da empresa, que aí a gente proporciona um maior alcance, a gente proporciona, né, esse maior alcance, né, para poder essa diversidade dos dois perfis, né, para dar uma eficiência, né, maior no preenchimento dessas vagas, né, que aí a gente vem com essa estratégia para poder equilibrar mesmo, fortalecer de forma eficaz o quadro organizacional. Bom, a seleção, né? A seleção de pessoal, ela é basicamente uma das etapas mais críticas, né, do processo de gestão dos recursos humanos, né? Porque envolve basicamente a escolha dos candidatos mais adequados entre os recrutados, né? Que aí no caso a gente vai fazer a seleção de fato, né? Então, a gente vai fazer essa seleção. Então, a gente vem, né, basicamente para a etapa de triagem, que é primeiro a questão dos currículos, as entrevistas, os testes de habilidade, a dinâmica em grupo e muitas vezes as dinâmicas
individuais, certo? E depois a gente vem seguindo com a questão dos critérios, né? A competência, as técnicas de cada profissional, o comportamento de cada profissional e o alinhamento cultural, né? Que basicamente a gente vai direcionar aquele profissional conforme a vaga que a gente deseja, que aquela empresa ela deseja, e aí a gente vai direcionar, né? Que aí vai aumentar essa questão da produtividade e reduz o turnover, né? Que aí basicamente, né? É... Então, basicamente, né, a seleção pessoal ela é um processo ele mais complexo, né? Mais complexo, basicamente estratégico e ele é também essencial, né, para poder garantir a organização, né, desse profissional para poder conduzir de uma forma mais técnica e responsável, né, para poder contribuir com o desenvolvimento, né, do capital humano e a construção das vantagens competitivas e de forma mais sustentável, de forma mais saudável as relações, né? Bom, as ferramentas mais modernas que a gente tem, né, basicamente, aí a gente vem para a questão dos sistemas, né, de rastreamento de candidatos, os ATS, né, que é os testes online de personalidades e habilidades técnicas, a inteligência artificial e para poder realizar essa análise de currículos, né, as redes sociais, os profissionais, né, principalmente os perfis profissionais, o LinkedIn, o Glassdoor, não só, né, as redes sociais normais em si, mas a gente tem as redes sociais já específicas, né, com os perfis profissionais. Tem também o benefício, né, de ter um processo ali mais rápido, mais quantitativo e mais eficiente, né, de forma mais assertiva. Que a gente vem, né, que é essa questão dos avanços mesmo tecnológicos, que aí vem aprofundando esse processo, né, de forma mais simplificada, mais abrangente e, consequentemente, de uma forma mais rápida e eficiente, né, de maneira bem mais assertiva do que no processo, né, antigo em si. Bom, os desafios, né, do processo de recrutamento e seleção, basicamente ele tem, né, a competição de cada profissional, um conjunto, o alinhamento, né, entre o perfil do candidato e a cultura organizacional, no caso, se aquele candidato ele vai se enquadrar no perfil que é solicitado por aquela empresa, de acordo com a vaga que é disponibilizada, né, dentro daquela empresa, e a redução de tempo e de custo sem perder a qualidade no processo seletivo e tem um custo, né, um custo de forma simplificada para a empresa, né? A necessidade também da atualização, né, de contar de várias ferramentas e técnicas justamente para entrar nessa questão do tempo e custo, né, de qualidade da empresa, né?
Que aí a gente tem como desafio mesmo a seleção, né, para poder refletir a questão da complexidade no mercado atual, a demanda que vem, né, da questão das organizações, que é um esforço contínuo de sempre estar em atualização, sempre estar inovando, né, porque é uma questão de responsabilidade muito grande para poder inovar, justamente para ter um parâmetro bom em relação às empresas, né, para atrair profissionais cada vez mais bem preparados, mais qualificados, né, de uma forma global. Bom, então, basicamente, o recrutamento e seleção, é de uma forma, né, são essenciais, né, para poder passar uma vantagem mais competitiva, né, processos bem mais estruturados, aumentando a produtividade, motivação e retenção. Basicamente, o uso estratégico de ferramentas tecnológicas potencializa, né, os resultados de forma mais simplificada e mais rápida, tanto na inclusão daquele profissional, tanto na captação das informações e a importância, né, na integração entre os recursos humanos e os objetivos organizacionais. As referências. Obrigada.